Salmos 89, versículos 26 e 27. Está escrito: Ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Quem diz amém? Repita após mim: também o nomearei meu primogênito. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Robert Charles Sproul afirma que Martinho Lutero, o grande reformador protestante, ensinava que o livro dos Salmos é o livro veterotestamentário mais citado nas páginas neotestamentárias. O Salmo de número 89, em especial, ele é um salmo messiânico, pois o seu pleno sentido é encontrado unicamente na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este salmo tem por epígrafe, na Almeida Revista Atualizada, a promessa do reino messiânico a Davi. Este salmo, portanto, meus irmãos, contém uma promessa messiânica de ser Jesus o primogênito de Deus. Este salmo de número 89 contém uma promessa messiânica de que Jesus, o Messias, o Hamashia, ele é o primogênito de Deus. Orlando Boyer, comentando o que significa primogênito e o que significa primogenitura, ele diz que primogênito é o filho mais velho e que primogenitura é a prioridade de idade entre irmãos e irmãs. O Instituto de Estudos Bíblicos de Israel, vinculado à Universidade de Jerusalém, diz que primogênito vem do hebraico berró, que significa mais cedo, e aponta para a pré-existência de Jesus, o Messias. Antes da lei mosaica, antes da lei de Moisés, a primogenitura, meus irmãos, já era valorizada tanto no aspecto moral como no aspecto espiritual. Esaú desprezou e perdeu a primogenitura. Isto está em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29 ao 34, e também na Epístola Anônima aos Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, quando o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Esaú, por um prato de lentilhas, perdeu o direito de primogenitura, e ainda que o buscasse recobrar com lágrimas, não foi possível reaver. Também Jacó, profeticamente chamado de Israel, deu a primogenitura a José em vez de Rúben. José era primogênito de Raquel, mas não era o primogênito dentre os 12 irmãos. Pelo fato de Rúben haver profanado o leito de Jacó, Jacó, no capítulo 48, versículo 22 de Gênesis, capítulo 49, versículos 3 e 4, e no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, Jacó, ou Israel, tirou a primogenitura de Rúben e deu a José, de maneira que José gozou de dupla primogenitura. Israel também, ou Jacó, deu a primogenitura a Efraim, o filho caçula de José, naquela passagem que todos conhecemos de Gênesis capítulo 48, versículo 14, quando Jacó já estava com a idade avançada, a sua visão escurecida, e quando José traz Manassés e Efraim, coloca nos joelhos de Jacó, Jacó estende as mãos, e ali o texto usa a expressão Israel, porque não era a pessoa de Jacó, mas o lado profético de Jacó é chamado de Israel. Ele inverte as mãos e coloca a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. José achou que aquilo não era o correto e tentou desfazer
dizendo: não, pai, este é o mais velho e este é o mais novo. E Israel disse: eu sei, meu filho, é porque é para inverter as mãos mesmo. O plano de Deus é para Efraim, não para Manassés. O termo primogênito é usado profeticamente para denotar Israel. Quando Deus chama Moisés, no capítulo 4, versículo 22 do livro do Êxodo, Deus diz a Moisés: diga a Faraó que Israel é o meu primogênito. E pelo fato de Faraó, Deus já sabia, não querer libertar, não concordar em libertar Israel, Deus disse: eu vou matar o teu primogênito. Esta foi a última praga, como todos sabemos, das 10 pragas, a morte dos primogênitos. Em Jeremias capítulo 31, versículo 9, profeticamente é usado o termo Efraim, e Deus usa o profeta Jeremias e diz: Efraim é o meu primogênito, significando a nação de Israel. É interessante, meus irmãos, que no Novo Testamento o termo primogênito é aplicado à igreja triunfante, que já está na glória. O escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 23, ele diz: vós tendes chegado à assembleia dos primogênitos, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus. Aleluia! Por ocasião da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é chamado em Lucas capítulo 2, versículo 7, de o primogênito de Maria. Mas em Hebreus capítulo 1, versículo 6, ele é chamado de o primogênito de Deus. Hebreus 1:6, Deus diz assim: e quando introduz outra vez o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E isto acontece quando Jesus está na manjedoura, naquela gruta em Belém, e os pastores estão no campo, e eles veem um coral de miríades angelicais, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Os céus estavam tão alegres com a encarnação, que esta ordem foi dada no livro dos Salmos e cumprida nas planícies da Palestina. Deus reuniu, arregimentou os seus anjos e disse: vão lá, não houve lugar para meu filho na estalagem, mas vão lá e povoem os céus, dizendo que é boa vontade para com os homens e haverá paz na terra. A primogenitura, meus irmãos, é uma posição de honra, com privilégios, direitos e responsabilidades. O primogênito era consagrado ao Senhor, ele era dado como um presente a Deus. Isso está em Êxodo capítulo 13, versículos 13 e 22, e o capítulo 22 e o versículo 29. O primogênito herdava porção dobrada de tudo que o pai tinha. Preste atenção nisto. O primogênito herdava porção dobrada de tudo que o pai tinha, de tudo que o pai possuía. Isso está no livro de Deuteronômio, o livro que encerra a Torá, capítulo 21, versículos 15 a 17. Normalmente o primogênito era o sucessor do trono, segundo o livro das Crônicas, capítulo 2, versículos de 1 a 3. O primogênito tinha direito à perpetuação do seu nome pelos irmãos. Se o primogênito morresse, os irmãos deveriam suscitar sua descendência. Isto está na lei do levirato, quando o irmão suscita a descendência daquele que morreu, o primogênito tinha este direito. É interessante também, meus irmãos, que antes do sacerdócio levítico ou sacerdócio arônico, o sacerdócio santo era um direito do primogênito. Nós podemos estudar o sacerdócio de Jesus a partir da perspectiva de Melquisedeque. Jesus é sacerdote segundo a ordem ou o modelo de Melquisedeque, que foi um sacerdócio anterior ao sacerdócio de Arão. Mas antes do sacerdócio de Arão, também o sacerdócio pertencia ao primogênito. E é interessante que o primogênito, na ausência do pai, ele tinha autoridade sobre os irmãos e sobre os sobrinhos.
E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar uma última impressão sobre a primogenitura. A Nova Versão Internacional, na sua versão em inglês, ela usa o termo no versículo 27 do Salmo 89, o termo firstborn. Quem for fluente na língua inglesa vá perdoando a minha limitação. Firstborn. E eu tive a curiosidade de procurar saber o que era firstborn. Firstborn, no dicionário de Cambridge, que é uma universidade inglesa, lá no dicionário desta universidade, diz assim, que firstborn, ou primogênito, é aquele que herda a posição do pai como chefe da família. E o dicionarista inglês, ele diz que este significado se aplica ao primogênito na Bíblia hebraica. Então, o primogênito, ele era um presente para Deus. O primogênito, ele tinha direito ao dobro da herança. O primogênito era sucessor no trono, ou seja, tinha direito de realeza. O primogênito tinha o seu nome perpetuado, ainda que ele morresse, o nome dele nunca mais se apagaria. O primogênito, ele era o sacerdócio do lar, o sacerdote do lar. O primogênito, ele era senhor sobre os seus irmãos e irmãs e sobrinhos, aleluia. E o primogênito era aquele que assumia a liderança do lar quando o pai falecia. Tudo isto se aplica à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam amém, meus irmãos. Mas no Novo Testamento, meus amados, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é quem introduz no Novo Testamento a doutrina, ou como diz o pastor Claudenor de Andrade, a teologia da tríplice primogenitura de Jesus. Jesus, ele não é simplesmente o primogênito de Deus, ele tem tríplice primogenitura. Repita após mim: Jesus possui tríplice primogenitura. O apóstolo Paulo, ele não é o único a usar o termo primogênito para se referir a Jesus, mas é ele quem enceta, é ele quem inaugura, é ele quem introduz esta doutrina da tríplice primogenitura de Jesus no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, ele chama Jesus de primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Isso está na tradução brasileira, na Nova Versão Internacional, na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na Bíblia Almeida Século 21. Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Todos nós somos irmãos de Jesus, mas Jesus é o primogênito dentre nós. Significa que ele tem autoridade sobre nós. Significa que ele tem senhorio sobre nós. Significa que ele tem liderança entre nós. Significa que ele é o nosso sacerdote. E o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, meus amados irmãos, tratando da herança de Jesus, dizendo que nós somos co-herdeiros com ele. Tudo que o Pai, Deus o Pai tem, pertence a Jesus pelo dobro, e nós herdaremos aquilo que Jesus herda. E o Espírito Santo foi dado por uma pré-libação desta herança, ou seja, aquilo que nós ainda vamos receber, o Espírito Santo já antecipa, e eu e você podemos ter um gostinho do céu. Primogênito. E eu estava orando, meus irmãos, e perguntando, Paulo era, antes de ser convertido por Cristo, Paulo, ele era fariseu de fariseus. Paulo, ele era versado em várias línguas, era um jurista, era músico, era teólogo, e eu fiquei pensando, de onde Paulo, claro, foi a inspiração do Espírito Santo, mas tinha que ter um respaldo no Antigo Testamento, para Paulo usar o termo primogênito para Jesus. E aí, meus irmãos, eu orando ao Senhor, por esta raiz veterotestamentária,
o Espírito Santo jogou luz assim, olha, no texto. E eu pude, meus irmãos, eu ouso dizer, eu pude encontrar raiz teológica para Paulo dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho. E onde é que está isso? Isso está em Jó, capítulo 19, versículo 25. Quando Jó diz para os seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e o jovem Eliú, Jó, diante daquela situação, perdeu a ovelha, perdeu o camelo, perdeu os jumentos, perdeu os bois, perdeu os servos, perdeu a dignidade, perdeu a saúde, perdeu os filhos, em um só dia sepultou 10 filhos. E Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Este versículo, meus irmãos, merece uma consideração especial, porque Jó, humanamente falando, Jó estava um fracasso, uma tragédia. Jó estava perdido, Jó tinha perdido tudo, mas ele diz, eu sei. E esta expressão sei não é o verbo saber no hebraico, é o verbo estar cheio. Mas como, Jó, você está vazio? Não, eu estou cheio. Como assim, Jó? Eu estou cheio de certeza no meio da incerteza. E você sabe de que, Jó? Eu sei que o meu Goel, o que é Goel? A expressão hebraica para redentor. Se você procurar Goel, tem dezenas de significados, mas teve um que aqui saltou-me aos olhos. Sabe o que é Goel? Quando Jó diz assim, eu sei, eu estou cheio de que o meu Goel. O que é Goel? A tradição rabínica diz que Jó era o irmão mais velho. Mas quando ele diz Goel, ele está dizendo, eu sei que o meu parente está vivo. Mas é só parente? Não. Ele está dizendo, eu sei que o meu parente vive no meio de uma família morta. Jó olhava e dizia, só ficou eu e minha esposa. Mas eu sei que eu tenho um parente vivo no meio de uma família morta. Aí agora o último significado. Eu sei que o meu irmão mais velho está vivo. Eu sei. Eu estou cheio. Eu estou repleto. Eu estou transbordando. Eu sei. Tem tapurus comendo a minha carne. Eu sinto febre diuturnamente, eu sinto dores, não há mais pelo da cabeça aos pés, os meus filhos não estão mais aqui, a minha casa acabou, o meu casamento está em crise, mas o meu irmão mais velho está vivo, o meu irmão mais velho está vivo, o meu parente afeiçoado vive. Oh, meus irmãos, eu não sei como você veio a este culto. Você pode ter vindo como aquele paralítico carregado por 4, mas eu venho da parte de Deus lhe dizer, nós temos um primogênito, um irmão mais velho, que está sentado no alto e sublime trono, e ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Glória a Deus. Eu li a biografia de uma adolescente que em plena união da República Socialista Soviética atravessou a Praça Vermelha com um livro debaixo do braço. E um soldado na Praça do Kremlin parou aquela adolescente e ela estava indo para uma ceia, mas a igreja perseguida passou mais de 70 anos sob perseguição na Rússia, a antiga União Soviética. Aquele soldado perguntou a ela, para onde vai, menina? E ela disse, eu vou comemorar a morte do meu irmão. E ele disse, e esse livro aí, debaixo do seu braço? Ela fez, é o testamento pós-morte que ele deixou. Jesus está vivo. O nosso irmão mais velho. Oh, irmãos, o adversário da nossa alma,
Ele quer tirar de nós a convicção de que quando nós nos reunimos num culto como este ou como outro trabalho, Jesus não está presente, mas eu venho como a voz profética da parte de Deus, dizer nesta noite a todos quanto possam me ouvir: Jesus continua presente nas nossas reuniões. Onde estão 2 ou 3, ali está o meu irmão mais velho, o teu irmão mais velho. Você pode estar desamparado aqui, mas você tem um parente afeiçoado, você tem um irmão mais velho que luta por você, que luta por tuas causas. Aleluia. Paulo também chama Jesus, aleluia, do primogênito de toda a criação. Isto não significa que Jesus é o primeiro a ser criado, não. Porque Paulo não diz o primeiro na criação, ele diz o primeiro de toda a criação. Donald Stempes diz que isto se refere à posição de herdeiro, de soberano, de pré-existente. Russell Shedd diz que isto se refere a uma posição exaltada. Jesus é o alvo de toda criatura. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Quando o João escreveu o Evangelho, ele não usou o termo grego bios, porque bios é a vida criada. Ele usou a expressão zoe, que significa a essência da vida. Todos nós temos vida física, bios, mas Jesus é zoe, ele é a essência da vida. Aleluia. É por isso que uma vida distante de Jesus não tem sentido. É por isso que muita gente recorre às drogas, aos psicotrópicos, ou até mesmo a atitudes gravíssimas como suicídio, porque perderam o sentido de viver. Talvez eu esteja falando para alguém assim, que está mergulhado numa depressão, está mergulhado no álcool, está mergulhado nas drogas, mas ei, tem esperança. A vida de Deus, o zóio de Deus, a essência da vida, a razão de viver, se chama Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Quantos já foram encontrados por esta vida? Quantos já receberam? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Nós temos vida eterna, nós temos vida aqui, nós temos vida lá, nós temos vida além. Jesus é nossa vida, vida, vida. Aleluia. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo-vos que a última faceta da primogenitura de Jesus é que Ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. O primogênito dentre os mortos. João, escrevendo o Apocalipse, ele diz: da parte da fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. O que significa dizer, meus irmãos, que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Significa que Jesus foi o primeiro a vencer a morte, para nunca mais ser vencido por ela. Significa dizer que todo aquele que parte para a eternidade não saiu do domínio de Jesus. Significa dizer que aqueles que dormiram no Senhor estão no paraíso com o Senhor, esperando a ressurreição. E até aqueles que partiram sem Jesus, um dia o Senhor vai chamá-los e eles estarão na presença dele para um acerto de contas. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era um adolescente,
ali no templo central, o pastor Wagner Gabi contou-nos um testemunho sobre uma igreja perseguida em um país. E em um culto desta igreja, esta igreja foi cercada por militares e milicianos daquele estado. E eles chamaram aqueles crentes, interromperam o culto, pediram para que todos jogassem as Bíblias para fazer um monte, fizeram a fila indiana, e todos eram obrigados a cuspir, a escarrar nas Bíblias e dizer: Deus não existe e Jesus está morto. Alguns infelizmente fizeram isto. E quando eles faziam isto, os soldados assoviavam, batiam palmas e enxotavam aquela pessoa com palavras de baixo calão. Mas na fila havia uma criança, com seus mais ou menos 10 anos de idade, chorando enquanto via aqueles homens, aquelas mulheres que há poucos minutos estavam exaltando a Jesus. Ela enxugava suas lágrimas, até que chegou o momento dela também fazer o que os outros estavam fazendo. Mas ao invés de cuspir, ela se ajoelhou, pegou o seu lenço e começou a limpar as Bíblias. O oficial que estava no comando daquela operação disse: menina, você não entendeu, é para cuspir, é para dizer que Deus não existe, é para dizer que Jesus está morto. Aquela criança levantou-se com a sua Bíblia na mão e disse: olha aqui, oficial, eu não posso dizer que Deus não existe, eu não posso dizer que Jesus está morto, porque eu sinto Ele na minha alma. Aquele oficial metralhou aquela criança e o seu sangue espirrou nas Bíblias, mas os crentes que estavam na fila deram as mãos e começaram a pular e a dizer: Deus existe, Jesus está vivo, Deus existe, Jesus está vivo. Todos eles foram metralhados naquela noite, mas a verdade que eles proclamaram naquele lugar ecoou décadas por décadas, e esta igreja está de pé, porque sente na alma, sente no coração: Deus existe, Jesus está vivo, Deus existe, Jesus está vivo, Deus existe, Jesus está vivo. Adoremos ao Senhor. Levante a sua mão por um minuto. Eu quero dedicar os últimos minutos que me restam para ouvir a igreja adorando aquele que vive para todo sempre, aquele que tem o controle, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que tem a chave de Davi. Receba a renovação espiritual, receba o dom da variedade de línguas, receba o dom da interpretação das línguas, receba o dom da profecia, receba o dom da fé, receba os dons de curar, receba a operação de maravilhas. Em nome de Jesus, receba a palavra da ciência, receba a palavra da sabedoria, receba discernimento de espírito, receba força, receba saúde, recebe cura, recebe libertação, recebe ousadia. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Dalaria shandalaraba kashoneki cholaraba chonekan cholarabaha deriandalaraba shandara kancho dalarai shandalaraba shonekan cholara shandalaraba shonekan cholaraba choraba choneka henchone halaba shonekan cholara hermicho kan tirmi hecho
Tu és para mim mais precioso. Mais precioso que a vida.